E aí galera, meu nome é Júnior Amaral, sou professor aqui na Escola de Música Sagrada e vou estar postando uma série de vídeos falando desde o básico do violão, desde o início. Então essa primeira videoaula é para você que não conhece nada, estou começando do básico mesmo. Vão seguir o cronograma que eu sigo aqui na escola, todas as aulas. Então assim, vou começar da parte do instrumento, vou começar a falar do violão. E através disso a gente vai entrar em harmonia, melodia, na parte rítmica, na parte técnica dele também. Então assim, para você que não conhece nada, essa aula é o início, é o básico. Só vou pedir um favor a vocês, vai lá no YouTube, se cadastra no meu canal, Júnior Amaral Sagrado Music, porque aí sempre que eu postar uma videoaula, toda semana eu vou estar postando, e vocês vão ser avisados disso, através do YouTube, para você que está assistindo aí pelo Facebook, tá? Então vamos lá, vou começar do básico. Esse é um violão 6 cordas, tá bom? Vamos começar desde o início. A afinação desse violão, a gente vai contar as cordas de baixo para cima. Então eu tenho a primeira corda aqui, ó, é uma Mi. A segunda, Si. Terceira, Sol. Quarta, Ré. Quinta, Lá. Sexta, Mi. Então de baixo para cima fica Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. As cordas são sobrepostas de baixo para cima. Você vai contar elas de baixo para cima. Inclusive na hora de se arrebentar alguma, se você for comprar, você vai notar isso, que ela vem com número. Então, vem primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta. Outra coisa muito importante para vocês saberem é que o violão ele é afinado, se você pegar um afinador, ele vai estar afinado em 440 Hz. Ou seja, o Lá é um Lá em 440 Hz. Essa é a frequência, eu não vou entrar nisso não, porque é uma matéria mais para frente. A frequência que essa corda vibra. Então, na hora de afinar, se você tiver um afinador ou tiver um afinador embutido, igual esse aqui no violão já, você vai notar que esse Lá aqui ele vai estar vibrando em 440 Hz. Tá? Outra coisa é a disposição dos traços. Você vai notar o seguinte, essas divisões, essas barrinhas de ferro, tá vendo? Se chamam traços ou casas. Então eu vou ter a primeira casa, segunda casa, terceira, quarta, quinta, sexta e assim por diante. E para cada acorde que eu for fazer, eu vou fazer uma casa diferente. Então é muito importante que você decore isso. Quando você estiver tocando, você olhe minha mão em qual casa que está. Quando eu começar a formar os acordes, eu vou passar, junto com o vídeo vai ter a folha com os acordes. Outra coisa é a afinação. Quando eu estou afinando o violão, eu vou afinar pelas tarraxas, que são essas partes aqui, ó. Tá vendo? Então a tarraxa em si, se eu aperto, ela vai esticar a corda. Se eu venho para trás, eu vou bambear a corda, tá bom? Isso é no caso quando você está afinando, não precisa ficar mexendo, ou se você for trocar com uma afinação diferente. Tem pessoas que tocam, afina a sexta corda em Ré, por exemplo, tá? Mas por enquanto vamos usar essa afinação tradicional. Vamos começar com o primeiro exercício, que seria o exercício básico de mão direita. Lembrando sempre aqui, ó, polegar, indicador, médio, anelar. O mindinho ainda não vamos usar. Então, polegar, indicador, médio, anelar. Esse é o primeiro exercício que eu passo para os alunos, porque é a ideia de sincronizar a mão direita com a mão esquerda. Tá bom? Então aqui, ó, vamos começar com indicador e médio, bem devagar, bem tranquilo. Começando de baixo para cima, eu vou fazer indicador, médio, indicador, médio. Então são 4 movimentos. 1, 2, 3, 4. Note que primeiro eu toco esse, depois eu toco esse, eu volto nesse, depois nesse. Então fica 1, 2, 3, 4. Quando eu subo para a corda de cima, eu faço a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou descer. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você vai fazer esse exercício de maneira que você consiga decorar o espaço entre as cordas, a distância entre uma corda e outra.
à medida que você estiver fazendo, você vai pegar confiança e vai parar de olhar. Então você vai fazer o seguinte, se você vai olhar para cá, ó, pela corda daqui, a mão daqui vai continuar, e você olhando para cá, você vai perceber em qual corda que você está, ó. Eu vou olhar para cá, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio, indicador, médio. Esse é um exercício bem básico, eu estou começando bem do início. Só que agora é o seguinte, depois que eu decorei, eu fiz isso durante determinado tempo e eu já decorei, minha mão está subindo e descendo. Você vai notar o seguinte, que ó, a mão, o braço vai estar apoiado aqui, ó. Então, naturalmente, pelo ângulo, por isso que tem essa boca do violão aqui, ó, pelo ângulo que você trabalha, o braço vai fazer isso. Então, você vai começar aqui de baixo, você vai começar com essa distância. Quando você terminar, você vai terminar mais ou menos aqui. Entendeu? Então, aqui, ó, subindo sempre assim. Agora eu vou colocar minha mão esquerda junto com a mão direita. No caso da mão esquerda, eu vou ter dedo 1, 2, 3, 4. Não confunda, a mão direita é polegar, indicador, médio, anelar. A mão esquerda é 1, 2, 3, 4. O dedo de trás, que é o dedo de apoio do braço, ele vai simplesmente apoiar. Geralmente ele trabalha na distância entre o primeiro e o segundo dedo. Então ele vai estar mais ou menos assim, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Evite trabalhar com esse dedo aqui, porque com o tempo a gente vai ter que tirar esse vício. Você vai notar quando você for fazer uns acordes mais complicados, você não vai ficar com o dedo assim. A não ser que você vai tocar um violão blues e tal. Você vai dar um bend, por exemplo, aí esse dedo vai abraçar, como se fosse uma técnica de guitarrista. Mas a princípio, trabalhe com o dedo assim, ó, bem baixo, tá? Mais ou menos na direção do dedo 2 da frente, ó. Então vamos lá. Agora eu vou ter 1, 2, 3, 4. O dedo 1 e o dedo 2, eu vou usar só eles por enquanto. Porque geralmente a pessoa começa a fazer exercício, que é exercício de sincronismo, ele faz 1, 2, 3, 4. Mas faz de forma errada, porque não está acostumado a fazer ainda. Então vamos começar pelo básico. Lembra o seguinte, é como se fosse uma escada, como se você estivesse subindo uma escada. A mão de cá vai continuar indicador e médio. Então aqui, ó, vou tocar indicador, médio, com o dedo 1. Quando eu pôr o dedo 2, eu vou tocar indicador, médio de novo. Só que note o seguinte, quando eu pus o dedo 2, eu não tirei o dedo 1. Isso é muito importante, tá? Isso vai influenciar na sua técnica lá na frente. Então, 1, 2, 1, 2, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4. Agora eu vou subir só o dedo 1. Tá entendendo? Não subo o dedo 2. Subi o dedo 1 como se fosse subindo degraus mesmo, ó. Bem lento. Notou? Ó. Pra descer é um pouco mais complicado para quem tá começando, mas vai bem devagar que você vai conseguir. Sempre mantendo o dedo, ó. Tá vendo? Dedo por dedo, ó. Então depois que você fez 1 e 2 várias vezes, até acostumar com isso, porque no início vai ser meio complicado mesmo. Faça 1 e 3, sem o dedo 2. Então aqui, ó. E o dedo 3 ele vai vir na casa 3, porque cada dedo é responsável por uma casa. Lembra quando eu falei primeira casa, segunda, terceira e quarta? Isso é o que a gente chama de forma de mão. Se eu pus o dedo 1 aqui, o dedo 2 é aqui, o dedo 3 aqui e o dedo 4 aqui. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2. Note que o dedo 2 não trabalha, ó. O movimento é o mesmo, ó. Bem tranquilo. Não precisa fazer rápido. Sempre mantendo os dedos. Evite fazer esse movimento aqui, ó. Tocar aqui e fazer isso. Não faça isso, tá? Sempre mantenha, porque isso vai te dar mobilidade, acertar sua articulação. Então agora 1 e 4, ó. Bem tranquilo. Procure não correr, faça isso devagar. Não precisa fazer muito tempo a princípio, entendeu? Comece, eu geralmente quando eu estou fazendo sincronismos, apesar dos meus serem um pouco mais complicados, ser uma série, mas eu faço geralmente, eu gasto 20 minutos para fechar uma série. Então se você treinar, para você que está começando, em torno de 10 a 15 minutos de sincronismo todo dia,
isso é o básico, é o que eu praticamente obrigo os meus alunos a treinarem aqui na escola, você vai desenvolver, você vai perceber a melhora, principalmente depois, quando chegar para frente, você começar a estudar solo, entendeu? E aí você vai perceber que a mão vai trabalhar bem coladinha no braço, ó. E quanto mais perto você trabalha, mais técnica você vai ter, menos esforço você vai fazer. Então, vou chegando ao fim dessa aula. A partir da próxima aula a gente já vai entrar em tonalidade, campo harmônicos, explicar como que funciona isso tudo. Espero que vocês tenham gostado. Como eu te falei, uma aula bem curta. Essa primeira aula eu tentei ser bem específico, bem rápido. Não vou enrolar. Vou direto ao assunto para que você comece a tocar o mais rápido possível. Se cadastre lá no YouTube. Um abraço. Até a próxima aula. Tá? Júnior Amaral, Sagrado Music. Não esqueça. Se cadastre lá. Um abraço.